Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação do dia 11 de maio. E eu gostaria de ler de novo Apocalipse capítulo 7, verso 11, que vamos conhecer de cor. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Estamos então estudando as doxologias encontradas principalmente nas cartas de Paulo. E a doxologia de hoje se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. E a gente vai ler em seguida os versos que precedem esta doxologia. E esses versos são os versos 18 e 19. A gente poderia ler todo o capítulo, mas na nossa meditação não temos tempo de ler todos esses capítulos, mas você pode ler, inclusive, toda a carta de Paulo aos Filipenses. Recebi tudo, diz Paulo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A gente vai querer tudo, assim, logo pensar que Paulo está dizendo aqui, você vai ter uma casa na França, comprar um carro maravilhoso, último tipo. Essas riquezas não são as riquezas gloriosas. Essas riquezas são as riquezas passageiras. Inclusive, a igreja de Filipe era uma das igrejas mais pobres daquelas que Paulo fundou. E é esta igreja que vai ajudar Paulo. Eles estavam a 1.200 quilômetros e Filipe a região continua a 1.200 quilômetros, né? A geografia não mudou, de Roma. E Epafrodito vai viajar sem trem-bala, sem avião, sem carro, sem nada. Ele vai viajar 1.200 quilômetros para levar essa oferta para Paulo. Eles que já eram pobres. O mais importante aqui neste livro não é que Paulo está dizendo que se você der, você vai receber muitas riquezas nessa vida. Ele não está falando de riquezas dessa vida. Ele está falando de riquezas gloriosas que nós já temos em Cristo Jesus. Talvez seja por isso que Epafrodito viajou 1.200 quilômetros para levar dinheiro para o Paulo, porque na prisão não havia ajuda do governo, como existe aqui na França, os prisioneiros podem trabalhar e tudo. Era a família e os amigos que tinham que sustentar as pessoas na prisão. E esse homem vai viajar todos esses quilômetros para ajudar Paulo. E Paulo está dizendo, vocês terão tudo suprido. Um certo reformador disse que o pão nosso de cada dia, da oração do Pai Nosso, é a carruagem que você precisava, a roupa, a comida, a casa que você precisa para morar. Ou seja, são coisas básicas. Deus não está te prometendo que você vai se tornar um milionário. E a maior riqueza que você pode receber é a riqueza que Cristo te dá. Em Filipenses 4:12, a gente percebe claramente que Paulo, que está na prisão, ele não está murmurando e reclamando e pedindo para ficar rico. Não, ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu aprendi. Como que ele aprendeu? Ele aprendeu com Jesus. E, por certo, ele estaria de acordo com Tiago, quando Tiago diz no capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não passa como o tempo que passa, como a sombra que marca o tempo que passa. Deus não muda, Deus é o mesmo, e ele nos dá uma dádiva perfeita que vem do alto. E não estamos, é claro, Tiago não está falando aqui de riquezas materiais, mas ele está falando das riquezas em Cristo Jesus. Paulo vai falar dessas riquezas em Efésios, quando ele diz que já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 1 e 3, que é, inclusive, o texto que nos mostra qual é o tema mesmo desta carta maravilhosa de Efésios. Então, nós fomos já abençoados. Os filipenses também já foram abençoados e serão constantemente abençoados por essas riquezas que vêm do alto. Porque as riquezas daqui são passageiras. Tudo que você está vendo ao seu redor vai ficar por aí. E o seu corpo, inclusive, vai virar pó. Mas as riquezas que vêm do alto, as riquezas que vêm de Cristo, estas a gente nunca perde. É por isso que você deve dizer, como Paulo, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.